Vocês estão reclamando do frio aqui? Eu falo para vocês relaxarem, que é da onde eu estou vindo, lá de Teresópolis. Essa manhã deu 7 graus. E é uma beleza, você vê assim, a neblina entrando no teu quarto, saindo pela sala. É uma beleza, é uma beleza. Então não reclama do frio, não. Lá está pior, bem pior. E sempre quando a gente vem ao Rio, né, para fazer assim um tour de palestras, né, e dessa vez vai até domingo, culminando lá em Nova Iguaçu, nós vamos participar lá de uma casa centenária, né, que está fazendo aniversário. Eu sempre gosto de dar uma passadinha aqui. Aí eu sempre pergunto, vai estar disponível dia tal? Ou às vezes você liga para mim, e dessa vez estava vago mesmo a noite de hoje, né? Eu fui lá no Eurípides matar a saudade, matei a saudade daquela turma toda, e a gente está aqui com a maior alegria, né? Porque é uma casa que a gente aprendeu a amar, e aqui eu tenho muitas lembranças bacanas aqui nessa casa. E que Jesus nos ampare para que a gente possa ser fiel ao Evangelho do Mestre, recebendo as intuições dos amigos espirituais que já estavam aqui muito antes da gente pensar em vir para cá. Eles já estavam aqui preparando o ambiente. Por isso que é um ambiente de amor e de alegria para todos nós, né? E o tema que nos convida a falar hoje é sobre uma passagem lá do Evangelho, quando Jesus se viu cercado de várias criancinhas e que foram para o Mestre abraçar, quando os discípulos tentaram impedir de alguma maneira ou de outra que elas se aproximassem em grande número, e aí Jesus diz aquela fala maravilhosa, aquela máxima do Cristo, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E é sobre isso que nós vamos falar. E essa frase, essa máxima de Jesus, nos lembra 3 pontos importantes da nossa fala. O porquê da infância aqui na Terra, período da infância, evangelização e educação do Espírito. Essas 2 últimas estão entrelaçadas, né? Então nós vamos tentar falar um pouco sobre isso. E se a gente tiver desejar sair um pouquinho da caixinha, entender que ainda nós somos crianças espirituais, como aquelas criancinhas, né? E ele também convida a nós, crianças espirituais é um termo que o Emmanuel usa muito, né? Nós somos crianças espirituais, tanto que estamos num planeta de provas e expiações, espíritos ainda brutalizados pela ignorância, pela matéria, em ascensão espiritual, começando a galgar os primeiros estágios de evolução até o infinito. Então somos crianças espirituais. Então se a gente procurar fugir da casinha, do contexto que está ali no papel, a gente vai ver que esse convite também é para nós. Deixar de lado o homem velho, o egoísmo, a vaidade, a intolerância, o rancor, e ser inocente como crianças que iam até o Mestre em busca de algo que, aliás, as crianças têm esse dom. As crianças, elas sabem se envolver com determinadas pessoas pelo carisma, mesmo sem conhecê-las. O carisma, o amor que elas exalam, elas se achegam, mesmo pequenininha, ela sorri para você. Tem criancinhas que estão no colo da mãe e olha para você e começa a rir. Ela nunca te viu, mas sente uma afinidade, uma coisa que a gente ainda não consegue transcrever fielmente. E aquelas crianças, claro, né, perceberam no Mestre aquele amor que exalava, né, pelos poros, aquela aura de fraternidade, de amor, de carinho, e foram para lá abraçar o Mestre, né? E naquele período, nesse momento que aconteceu esse fato, Jesus já tinha feito muitos milagres, já tinha curado muita gente. Por isso, a grande quantidade de pessoas que cercavam Jesus e eram os apóstolos que protegiam o Mestre, né, do avanço daquelas pessoas. E eles
foram tomados de espanto quando viram as crianças se aproximando de Jesus. E isso faz a gente pensar em muitas coisas. Primeiro, vamos seguir o meu roteirinho aqui. O período da infância. Por que nós temos que vivenciar um período que para um planeta primitivo como o nosso é longo? Por que eu digo isso? Lendo obras de amigos espirituais, até aquela obra maravilhosa do Chico, que retrata a visita da sua mãezinha, Maria João de Deus, no planeta Júpiter, Cartas de uma Morta, ela diz lá que naquele período que ela vivenciou ali, ela não viu violência, não viu guerra, porque já é um planeta bem mais evoluído que a Terra, e o período de infância era curtinho. O período de infância não é tão longo como é aqui na Terra. Mas por que é tão longo aqui? Porque a gente ainda precisa desse período para ser educado, para ser preparado. E repare que até os 7 anos, isso vocês já estudaram aqui com certeza, porque é um ciclo dos 7 anos, né? Até os 7 anos a criança ainda não tem, de forma definitiva, os laços reencarnatórios, vamos dizer assim, consolidados. Então ela tem muita relação com o mundo espiritual, principalmente até os 7 anos. Então ela vê coisas que a gente não vê, né? Ela brinca com aqueles amiguinhos invisíveis, já ouviram falar, né? Embaixo da mesa tem lá um amiguinho invisível, escondido lá no armário, ela abre o armário e tira o amiguinho para brincar com ela. Só ela que está vendo. E o amiguinho está lá sim. É o espírito que ela está vendo, às vezes companheiro de outras épocas, de outras eras. Então, aos 7 anos, a solidificação dos conhecimentos dessa existência com o que ela já traz se solidifica e vai formatando aí uma nova personalidade reencarnatória. Então, é o período que os pais, que as mães, os educadores têm que investir nessa garotada. Principalmente o que eu chamo da garotada do 3º milênio, que é a garotada da nova era, que Kardec já tinha sinalizado no seu último livro. É facílimo de decorar isso que eu vou falar. Quando é que Kardec falou dessa geração nova, ou nova era? No último livro do Pentateuco, que é a Gênesis, no último capítulo, no último item. Não tem como errar. Não tem como errar. Pega a Gênesis e vai lá no final, último capítulo, último item, a nova era ou era nova, de acordo com a tradução que tem por aí. E aí você vai ver Kardec explicando quem é essa nova era que já está aqui, já está na nossa casa. Seja como netos, sobrinhos, filhos, né? Irmãos mais novos, já estão aí. E nos ensinando coisas que a gente às vezes fica pensando assim, como é que ele aprendeu isso? Quem é que ensinou isso para ele? Coisas que no convívio daquela garotada sai naturalmente. Perguntas que a gente não sabe responder, situações que elas descrevem e que faz a gente ficar numa saia justa, né? Poxa, mas você diz para não fazer isso, está fazendo agora. Quer dizer, começa a nos chamar a atenção com 5 anos. Com aquela inteligência que também ninguém sabe explicar, uma criança com 4 anos ensinando a gente a usar o celular, ajustando a televisão lá no Netflix. Eu não sei botar esse canal, a criança vai lá papar rapidinho. Até porque ela não tem medo de errar. Ela pega e tenta sem medo de errar. Nós já idosos, né, já da terceira leva aí da terceira geração aí também da doutrina espírita, a gente fica falando assim, puxa, mas se eu errar, eu vou pagar mico, eu vou passar vergonha. A garotada não tem medo de pagar mico, então ela vai na tentativa de acerto e erro e aprende e ensina para a gente. É assim que se faz, você não sabe usar isso, e às vezes coisas simples que nós ainda temos medo com a tecnologia. Então, a fase da infância, ela precisa ser também
trabalhada pelos pais e responsáveis na educação que se dá a esses espíritos. E quem são esses espíritos da nova era? Hoje nós já temos mais informações do que Kardec naquela época. Quem são eles? São espíritos que vieram ajudar o planeta, o Brasil, em especial, coração do mundo, pátria do Evangelho, para ser realmente pátria do Evangelho. Então, são espíritos que estão chegando numa nova ordem de espíritos, conforme vai desencarnando alguns espíritos que nós já estudamos aqui, que não terão mais a oportunidade de reencarnar nesse planeta devido à evolução para um planeta de regeneração, e aqueles espíritos ainda insistem em fazer o mal, em praticar o mal. Bom, aí eu vou abrir um parêntese. Fazer o mal nós fazemos também, mas nós fazemos por ignorância. Não somos crianças espirituais? Então fazemos por ignorância, por não saber a consequência de uma palavra mal colocada, de um gesto impensado, de uma ação que não deveria acontecer e depois a gente se arrepende. Esses espíritos, que somos nós, fazemos isso por ignorância. Mas eu estou me referindo àqueles que fazem por prazer, aqueles que fazem o mal para prejudicar, matematicamente preciso, para exterminar aquele inimigo. Esses não mais irão reencarnar aqui. Infelizmente não. Tiveram a última oportunidade, então estão sendo substituídos por espíritos da nova era, que precisam da nossa ajuda também na área moral, principalmente na área moral. Eles são muito inteligentes, mas precisam de um alicerce moral para que possa levar essa inteligência ao caminho do bem. Aí a educação, aí o trabalho árduo do pai, da mãe, dos educadores, dos professores, dos evangelizadores, em educar o espírito. Kardec falava uma coisa que ele aprendeu com Pestalozzi, seu grande mestre, seu grande professor, lá no Castelo de Verdun, no cantão de Neuchâtel, lá na Suíça, onde por quase 12 anos ele conviveu com Pestalozzi. Ele aprendeu muito da psicologia infantil, da ligação do filho com a mãe. Inclusive, o Castelo de Neuchâtel, onde era o colégio de Pestalozzi, que abrigava crianças do mundo inteiro iam estudar ali. Era o que tinha de mais moderno em educação. Filho de príncipes, né? Filhos de grandes empresários do mundo inteiro iam. E crianças pobres também, que ele arregimentava. Por quê? Porque o que pagava lá o filho do rei, do príncipe, dava para pagar a estadia daquele pobre menino dentro daquele castelo. E Kardec, ou Hippolyte Léon Denis Rivail, na época, Kardec não tinha nascido ainda, né? Kardec nasceu em 1857, então Hippolyte Léon Denis Rivail, aquele jovem de 8 anos, ficou vendo, observando e aprendeu com o professor Pestalozzi que se a criança não for trabalhada com amor e carinho, o egoísmo poderia envolvê-la de tal ordem. Por quê? Porque os pais não davam a atenção que deveriam dar na formação adequada dos filhos, fazendo tudo o que eles desejavam, tudo o que eles pediam. Isso, inclusive, tem um estudo muito interessante na Revista Espírita, quando Kardec fala sobre tudo aquilo que ele observou com Pestalozzi, envolvendo a educação da criança. Então ela tem que ser alicerçada com muito amor, muito envolvimento, mas mostrando o carinho que você tem para com aquela criança. Então, quando esses espíritos chegam à Terra em busca dessa oportunidade reencarnatória para nos ajudar também a transformar o planeta em regeneração, quando eles não encontram isso dentro do lar, as coisas ficam mais complicadas, muito complicadas. Porque os próprios pais não têm dentro do coração esse sentimento que Pestalozzi já desenvolvia com as mães. Então, eu voltando, né, a esses parênteses que eu não fechei ainda, né,
lá no cantão de Neuchâtel, onde fica o castelo, virou vamos dizer assim, um museu. Um museu. E qualquer um pode entrar lá e ver as coisas, os móveis, os escritos, né, as cadeiras que as crianças sentavam. E tem lá um departamento de correspondência que Pestalozzi fazia com as mães. Ele dava um valor extremo às mães, dizendo como é que estava a evolução do seu filho, se correspondia sempre, sempre com as mães de todos aqueles filhos daquelas crianças que lá estavam, inclusive a mãe de Kardec, a mãe de Hippolyte, né, no caso, Hippolyte Rivail, se correspondia. E aí uma companheira nossa, uma vez no congresso internacional que teve na França, o primeiro congresso internacional foi na França. Aí o pessoal que vai para um congresso desse não vai apenas para assistir palestra, faz um pacote, né? Faz um pacote de viagem para conhecer lá o castelo, para conhecer Père Lachaise, onde está lá o túmulo de Kardec, faz um pacote de viagem, um pacote turístico espírita. Tinha até uma agência de viagens que só fez esses passeios espíritas ou espiritualistas. E foram lá no castelo. Então essa nossa amiga falou para a gente o seguinte, bom, na França ninguém sabe quem é Kardec hoje, né? Vocês sabem disso. Ninguém sabe quem é Kardec. Kardec morreu lá no século XIX para eles. Morreu. Ninguém sabe quem é Kardec. Só fala de espiritismo na França alguns brasileiros que foram para lá trabalhar, estudar, e estão lá até hoje, que abriram casas espíritas. E o tamanho de uma casa espírita lá é o tamanho de um quartinho, um escritório alugado num prédio comercial, para 10, 5 pessoas. 5 é a média lá. Então, é assim que é o movimento espírita. E é só de filosofia, filosofar. Estudar bastante, mas filosofando a respeito dos ensinamentos dos amigos espirituais. E essa amiga perguntou, eu queria, lá no castelo, né, eu queria ver se tem alguma coisa de Pestalozzi com Kardec. Primeiro, Kardec, ninguém sabe quem é. Não sabe mesmo, pessoal. Não sabe mesmo. Tá? Aí ela falou, não, na verdade, é Hippolyte Léon Denisard Rivail. O professor Hippolyte é reconhecidíssimo na França pelos grandes livros que ele escreveu sobre gramática francesa, matemática, cursos em geral, astronomia, e fazia várias obras maravilhosas, principalmente na língua francesa, que foi usado por toda a escola primária da França, vamos dizer assim, naquela época. E aí a moça que estava na escrivaninha lá, atendendo os visitantes, a secretária, começou a ligar Hippolyte com Kardec. Outras pessoas já foram lá, talvez fazer a mesma pergunta. Aí ela fala para a nossa amiga assim, você está falando do Kardec, né? O bruxo. O bruxo. O bruxo, é esse mesmo. Aí achou lá várias correspondências com a mãe de Kardec. É assim que Kardec é conhecido na França, o bruxo. O bruxo. Não é à toa que a sementinha que foi plantada na Palestina chegou na França, né, com enciclopedismo, aconteceu tudo lá, né, e agora está no Brasil. Não é por acaso que está aqui. E vai ficar aqui enquanto nós espíritas desejarmos. Enquanto a gente souber trabalhar essa garotada da nova era que está chegando, que está precisando frequentar as casas espíritas, precisando do culto do lar dentro das suas casas, sinalizado pelos pais e responsáveis para direcionar o bom caminho. Então, a pureza de uma alma infantil até os 7 anos é propício a isso. Mas, por outro lado, Jesus também sabia que muitos daqueles espíritos com tenra idade são espíritos milenares. A criancinha de 5 anos é um espírito milenar que traz características do passado. Então, essa turma da nova era que está chegando, se não for orientada para o bem, poderá
potencializar recordações de épocas pretéritas, onde poderá tender para o caminho não tão bom quanto nós gostaríamos. Por isso que essa garotada, por ser inteligente, esperta, muito esperta, quem tem dentro de casa sabe o que eu estou falando, tem que ser orientada no caminho da ética e da moralidade. Tem que ser numa casa espírita? Não precisa. Não precisa. Eu conheço vários pais que não são espíritas, mas dão todo o conceito de ética e de moral para os seus filhos crescerem e serem homens de bem. O que nós observamos muitas vezes hoje, a preocupação dos pais é dar sempre a melhor escola, a melhor educação, para que ele lá na frente seja uma pessoa profissionalmente com sucesso, com realização profissional plena, com muito sucesso e muito dinheiro. Essa é a preocupação dos grandes pais. Se puder botar lá para fora para estudar, bota, mas tem que voltar uma pessoa que vai ficar rica, que vai ganhar muito dinheiro dentro da sua área. A questão moral e ética não é tão lembrada assim, porque a pessoa poderá crescer, a criança poderá crescer, se tornar uma pessoa de sucesso, mas sem caráter nenhum, sem moralidade. Então, se Kardec observava pelos exemplos que ele coloca na Revista Espírita, aprendido pelo professor Pestalozzi, que a criança poderia até se corromper por guloseimas doces, não desejando repartir aquele pedaço de bolo com o seu companheirinho, porque ela queria tudo para ela. Isso é uma reflexão que ele faz no século XIX. Essa criança pode crescer e, ao invés do bolo, pode ser o dinheiro público. Como é que ele vai lidar com o dinheiro público? Como um homem público. Aí vem a corrupção e vem aquelas sequelas que nós sabemos que, segundo o Chico Xavier, quando isso acontece, o Chico certa vez foi perguntado sobre isso, sobre a ganância, o problema político do Brasil cheio de corrupção. O Chico só disse uma coisinha simples: eu não queria estar na pele deles quando desencarnasse. Eu só não queria estar na pele deles. Então vocês imaginam quando um espírito que se compromete para ajudar as pessoas que estão ao seu redor, para que todos possam ter condições de uma qualidade de vida maravilhosa, mas não, segura aquele dinheiro, leva para fora, ou sonega, ou faz tudo para ficar cada vez mais rico. Nós vemos na mídia aí pessoas que acumularam tanto na ilegalidade que para gastar aquilo tudo tem que reencarnar 7 vezes para gastar aquilo tudo que roubaram, que guardaram. Um absurdo, né? Mas o Chico já sabia disso aí, que era um momento de transição e que essa nova era viria para tentar transformar essa máquina enferrujada da corrupção. E eu lendo e estudando muito sobre isso, que eu também sou educador, já estou aposentado, mas a minha área sempre foi na área da educação, eu via o compromisso dessa nova era em tentar mudar as coisas. E isso fica claro na área da medicina, na área da saúde, na área da educação, até na área da política, né, da segurança pública. A gente já vê uma garotada voltando à Terra com compromisso de botar essa máquina para funcionar de forma coerente. Mas isso só vai ser possível se nós ajudarmos na condução moral daquela criancinha de pequenininho, mostrando o que é certo e errado, comparando as coisas, mostrando que ela não está no caminho correto. Aí vocês vão dizer, mas isso dá muito trabalho. Mas quem disse que educar não dá trabalho? Educar dá trabalho, sim. Então nós temos que aproveitar a oportunidade que nos é dada, como responsável por essas crianças, para formatar um mundo melhor no amanhã. Certa vez eu estava andando, ainda quando morava aqui no Rio, estava indo para o Recreio, passando ali na Ayrton Senna, ali,
eu vi uma escola de classe A, uma escola que deve ser uma mensalidade caríssima, e eu vi uma faixa, na época de matrículas escolares, né, que era no início de janeiro, fevereiro, por ali, uma faixa enorme, dizendo assim: aqui ensina-se ética. Rapaz, eu tive um problema sério no trânsito, que eu perdi quase o controle do carro. Aqui ensina-se ética. O que é que a escola estava querendo dizer? Bom, você, pai responsável que não ensina isso para o seu filho, manda para cá, que a gente vai ensinar, vai trabalhar com ele a ética, coisa que ele não está aprendendo em casa. Aquilo me feriu o coração tremendamente. Aqui ensina-se ética. Isso tem que aprender no lar, que a sua primeira casa espírita é a tua casa. É ali que tem que aprender, desde pequenininho, o que é certo e errado, de dividir o brinquedo com o coleguinha, repartir as coisas, o salgadinho, o doce, o bolo, como Kardec coloca lá na Revista Espírita, que a criança que tinha um coração nobre, mas ela tinha essa dificuldade em repartir as coisas, porque ela não queria que o coleguinha tivesse o mesmo prazer que ela, ou tivesse mais prazer do que ela ao comer aquela guloseima. Começa assim, desde pequenininho. E a bola de neve vai crescendo, crescendo, crescendo. Por isso que quando eu botei a parte da infância junto com a educação, a gente tem que entender que essa educação não é a educação de uma criancinha, porque Eurípides já falava isso no início do século XX. Temos que educar espíritos e não corpos. Foi isso que Jesus também quis dizer. Deixai vir a mim as criancinhas, porque elas irão crescer e delas será o reino dos céus, porque elas irão ajudar a divulgar o evangelho, a divulgar o bem, a divulgar as coisas não tão deletérias para aqueles que ainda não chegaram ao conhecimento pleno. Divulgar a verdade. E Eurípides também tinha uma outra frase: poderoso é o sol da verdade. Quando você entra no colégio Allan Kardec, tem esses dizeres lá no fundo do colégio. Poderoso é o sol da verdade, porque a mentira não se sustenta, mas a verdade sim. E é por isso que até hoje estudamos doutrina espírita. Porque se isso aqui tudo fosse uma falácia, não ia durar nem 5 anos lá na França de Kardec. E até hoje nós estudamos isso como uma fonte onde nós nos alimentamos da verdade, da ética e da moral. Então, essa garotada do terceiro milênio vem com esse compromisso, sim, de transformar, mas precisa da ajuda dos pais. E por isso que aquela escola ganhou muito dinheiro. Deve estar continuando a ganhar dinheiro, porque o pai hoje não tem tempo de sentar com seu filho, a mãe também trabalha, a atividade diária dos dois é muito grande. Quando chegam em casa, chegam cansados, sai de manhã, deixa na creche, depois pega, quase não tem tempo de conversar com os filhos. Uma vez, eu estava na minha escola e era dia de uma reunião com os pais, o CA, o pessoal do CA. Mas eu estava na sala dos professores, era intervalo, eu estava na sala dos professores e aí acabou a reunião dos pais, né, do CA. Aí as professoras entraram e elas falaram assim: puxa vida, hoje não veio mãe nenhuma. Pai nem se fala, o pai não tinha tempo. Não veio mãe nenhuma. Veio 2 ou 3 mães só na minha turma. E você está feliz, a minha veio uma só. E a outra falou assim: quem veio na minha sala foi o motorista da criança tal, o motorista. Aí eu falei: puxa, o motorista, pelo menos ele foi, porque é ele que conversa com a criança, é ele que deve trazer e conversa muito sobre as coisas do dia a dia, porque o pai e a mãe não têm tempo, estão nos Estados Unidos viajando a negócio, eram empresários. Então, é o motorista que conversa com a criança. E ela falou: graças a Deus ele veio, pelo menos tinha alguém ali para passar para a gente a dificuldade daquela criança, que devia ter uns 4 anos, 4 anos e meio. Essa é a nossa realidade.
E Jesus, claro, ele via com os olhos do Espírito. Então ele sabia quem era cada uma daquelas crianças que ali estavam e recebia com muito amor e carinho todas elas, na certeza que elas iriam evoluir, crescer e, quem sabe, ser um homem de bem. Voltando àquele lance que eu falei antes, pode ser um bom profissional, mas será que ele é um homem de bem? Será que ele é um homem de bem? O que é que ele faz a nível profissional para ganhar muito dinheiro? Ele usa os conceitos básicos da ética e dos valores da sociedade, ajudando o próximo? Então, esse questionamento nós temos que fazer. E, como eu falei, temos que sair um pouquinho da casinha. A criança, com a sua simplicidade, com a sua inocência, se assemelha a muitos de nós. E olha que nós já tivemos várias encarnações, mas ainda continuamos a ver de uma maneira um pouco fechada, né, as coisas da vida espiritual. Agora que a gente está tomando conhecimento um pouquinho melhor, com a ajuda das obras espíritas. Agora a gente sabe que a morte não existe, que a verdadeira vida é a vida espiritual, e vamos reencarnar quantas vezes for necessário para sermos espíritos de primeira ordem. Porque se existe determinismo na doutrina espírita, uma delas é essa: fomos criados para sermos espíritos felizes, e seremos. Então aquela criança que hoje é aquele capetinha, né, que ninguém tem paciência de cuidar, tenta olhar de uma outra maneira. Falando daqui é fácil, né? Falando daqui é fácil, não é meu filho, né? Não é meu aluno, mas não é meu evangelizando, né? O que Eurípides fazia naquela época? Por que as aulas de Eurípides tinham um atrativo diferente? Que ele tratava a todos com amor e carinho. Ninguém queria faltar à aula do professor Eurípides Barçanufo. Então, ele evangelizava espíritos, porque aquela criancinha, como eu falei, de 5 anos, é um espírito milenário, que traz os seus erros, que poderão ser potencializados no momento propício, quando der o start de uma situação semelhante que aconteceu em épocas passadas. Então, você envolvendo com o evangelho, aquela criança vai crescer, mas alicerçada na lei de amor e de fraternidade. Vai ser uma criança diferente. Sabemos que Emmanuel já está aí. Emmanuel hoje tem 20 e poucos anos. Em breve nós vamos ouvir falar de um espírito aqui na Terra, encarnado, falando e escrevendo sobre obras relacionadas à educação do espírito. Logo, logo ele vai despontar, no momento certo. Agora, se ele reencarnasse na nossa casa, como é que ia ser a evangelização daquele garoto? Ele veio para a Terra como uma legião de amigos dele, também reencarnaram nessa época, a nova era, né? Ele não veio sozinho. Veio uma nuvem de amigos espirituais com ele que reencarnaram naquele momento. Se reencarnasse na nossa casa, estamos fazendo o culto do lar? Estamos levando nossos filhos à evangelização? Dando a educação que ele necessita? Mostrando, mas ele só quer brincar de joguinho no celular. Tá, papai nem olha para frente, só fica no celular ou então na televisão. Aproveita então o que ele está vendo na televisão e mostra para ele se aquilo está certo ou não. Repito, dá trabalho, pessoal. Educar dá muito trabalho, mas é um trabalho que lá na frente vai te trazer satisfação. E aquela criancinha que aparentemente é inocente, ela pode trazer também com ela propensões ao mal, devido a estágios ligados a períodos trágicos na vida daquele espírito. E mais uma vez eu trago um outro exemplo nesse colégio que eu trabalhei, eu posso falar o nome, colégio conhecidíssimo, um dos mais antigos colégios particulares, eu acho que foi um dos primeiros colégios particulares do Rio de Janeiro, que era o Colégio Arte e Instrução, lá em Cascadura, da Hernani Cardoso ali, fundado por Hernani Cardoso, né, que lhe deu o nome à rua, né?
Eu tive o prazer de lecionar ali vários anos, né? Hoje virou um condomínio, né? Acho que eu passei lá recentemente, o Colégio Arte e Instrução virou um prédio, só a fachada que foi tombada pela prefeitura, que não pôde derrubar, a fachada está lá, onde era a secretaria da escola. Mas lá atrás, tudo virou prédio, né? Mas eu estava chegando no estacionamento do carro, deixei o carro, ficava lá atrás, no estacionamento, na rua de trás, estava descendo a rampa para ir para a sala de aula, quando o inspetor veio correndo lá do estacionamento. Poxa, tinha acabado de deixar o carro, eu nem tinha visto a cena. O inspetor veio correndo, gritando o nome da professora, porque um garotinho de 6 anos, 7 anos, estava lá no fundo do quintal, brincando com um gatinho. Mas brincando como? Ele pegou eu não sei nem onde ele achou aquilo, uma corda de nylon. Ele pegou a corda de nylon, jogou na forquilha lá da árvore e deu um nó no pescoço do gatinho. A brincadeira dele, Vicente, era puxar a cordinha. Quando o gato ficava lá, quase morrendo, ele dava a linha. Aí o gatinho respirava, ele puxava. Gente, 6 anos. Onde é que ele aprendeu isso? Hoje tem até desenho, filmes disso, né? Hoje as coisas são diferentes. Pô, mas isso aí já tem uns 30 anos, pessoal. Isso tem uns 30, 25, 30 anos. E a brincadeira dele era essa, puxar a corda, mas não matava o gato. Queria ver ele sofrer. Aí dava corda lá, aquela linha, corda na linha. Olha, ninguém acreditou. Aí chamaram os pais, mas eu não imagino ele fazer isso, ele nunca fez isso. Da onde veio isso? Do Espírito, da memória do Espírito. Olha a importância da evangelização, pessoal. Isso já traz na memória do Espírito fatos até piores. Era um gato, mas podia ser um ser humano. O que essa criança fez séculos atrás? Então, tudo se resume na educação. Não é à toa que Kardec deixou no seu último livro, no último capítulo, no último item, a nova era. Educação que também é falada por Leon Denis no livro Depois da Morte. Eu esqueci agora o capítulo, lá no meio do livro ele fala um capítulo só sobre educação, falando exatamente sobre isso. Tirando os vícios do espírito imortal daquela criança que está reencarnando, porque ela traz, e se os pais não ficarem atentos, ela vai repetir tudo aquilo. E hoje ela tem com ela o advento da tecnologia, que pode ser usado para o bem e para o mal, e eles sabem trabalhar isso, Você vê a inteligência artificial, quanta coisa belíssima a gente está vendo que a inteligência artificial está criando, imagens belíssimas, mas pode criar também coisas para o mal, interferindo na tua vida privada, dando problemas, né, em relação à tua conta no banco, à tua vida privada. Até a tua voz pode ser imitada hoje. Então, tudo isso se resume na ética e na moralidade. Mas a fase infantil, a fase da criança, né, ela tem que ser trabalhada com muito cuidado, com muito carinho, não só por isso que eu estou trazendo, devido à memória espiritual, mas elas reencarnam em busca desse alicerce que elas precisam ter em casa. Por isso que eu reforço também, da mesma maneira que eu falei que na escola não se ensina ética, a casa espírita não tem a função básica de educar o filho do nosso irmão que vem aqui, ou de evangelizar, porque ela tem que complementar, porque isso tem que começar em casa. Então, o evangelizador na casa espírita, ele tem que complementar um trabalho que começa em casa. E como professor, eu me negava a educar o filho do outro. Eu passava conhecimentos, né, informações
que poderia ter valor para ele no campo profissional, porque eu trabalhava na área técnica, né? Escola técnica. Então eu passava informação, mas eu nunca eduquei o filho dos outros. Isso é a função do pai. E se o pai terceiriza isso à casa espírita, é porque ele está sabendo que em casa não está rolando. Em casa não está rolando nem com tudo lá. E coisas que a gente vê, eu via, e eu acho que ainda continua existindo lá, eu via isso na evangelização do Eurípides, o pai largava a criança em frente ao centro espírita e ia embora. Só voltava para pegar, não sabia nem o que acontecia lá dentro. Ou então, para aliciar a criança, dizia, olha, fica aí uma horinha, quando eu te pegar eu levo aqui no McDonald's, na Taquara, para fazer um lanchinho. Aí a criança ia lá, por causa do McDonald's, não era para ter aula. E no colégio Allan Kardec, a criança tinha prazer de estudar com Eurípides, porque tinha algo diferente ali. Ele trabalhava valores, ele trabalhava sentimentos, ele pegava coisas do dia a dia da criança e mexia com ela por dentro, coisas que a criança fazia, caçar passarinho, tirar, né, matar lá o passarinho na árvore. Aí o Eurípides chamava a criança, você matou esse passarinho? Matei. Você sabe como é que a mãe desse passarinho está agora? Tua mãe ia ficar feliz se você fosse ferido também? Aí a criança quase chorando lá pedia perdão. Era assim que ele trabalhava. E ninguém faltava às aulas dele, porque tinha prazer de ir, de aprender. A evangelização, a escola pública ou privada, tem também esse prazer de levar a criança espontaneamente até a sala de aula. Mas é muito difícil. Muito difícil. A evangelização de hoje, eu até vou ter que falar isso aí, porque eu vou abrir um parênteses aí, mas o CERJ ainda não se manifestou, porque alguns sabem que eu faço parte do CERJ, da ARAI, Área de Ações Estratégicas, e o CERJ ainda não se manifestou porque o Álvaro Crispino está trabalhando, está montando um material para interpretar essas estatísticas que saíram do censo de agora, que muita gente ficou alarmada. Tem gente que, até conversando com a Darcy Vargas hoje, a Darcy Moreira, né? Ela disse assim, poxa, tem gente dizendo que o espiritismo vai acabar. Pô, gente, não é assim. A gente sabe que tem procedimentos, tem metodologia de pesquisa, uma mais ampla, outra mais restrita, é tudo isso. Mas o que a gente tem que ver nisso aí não é se está aumentando ou diminuindo, eu tenho certeza que está tudo dentro da programação de Deus, tudo dentro do planejamento divino. Mas o que nós temos que ler aí são as entrelinhas dessas mensagens. Ela está sinalizando que, isso você poderá ver nos cortes temáticos que tem lá, que o movimento espírita está envelhecendo. Envelhecendo. Em Teresópolis, é difícil você ver um jovem frequentando uma casa espírita. Isso em geral. O movimento espírita está envelhecendo. Em Jacarepaguá, já recebemos um alerta que 2 casas ou 3 casas espíritas de Jacarepaguá poderão fechar as portas. Mas se você pegar uma lente de aumento e for analisar, você vai ver que não tinha evangelização, não tinha mocidade. Em Teresópolis, 2 já fecharam. Também pelo mesmo motivo. Não tinha evangelização, muito menos mocidade. As pessoas desencarnam, você sabe disso. A gente vai morrer, né? Um dia a gente vai desencarnar. E quem que vai levar aquela casa à frente? E por que o jovem não está indo na casa espírita? Porque está chato pra caramba. Não tem o atrativo. Não tem o atrativo. Está faltando alguma coisa. E o pessoal sabe o que é. Por isso foi uma sacudidela legal, repito, está nas entrelinhas. Isso não foi discutido ainda, mas vai ser. E o Álvaro Crispino vai montar, até o final da semana, ele vai montar um material junto com a equipe da diretoria do CERJ e vai dar uma palavra final sobre isso. A interpretação do CERJ, que não vai ser diferente da FEB e das outras federativas.
porque o movimento espírita precisa reestruturar essa juventude, essa garotada. A garotada, olha, o jovem até os seus 12, 13, 15 anos fica, até o terceiro ciclo, né? Mas depois que ele já vai para a faculdade, ou então fica mais maduro, ele sai do movimento mesmo, porque não tem mais atrativo para ele. Então algo está ocorrendo e algo tem que ser sinalizado. Mas Eurípides já falava isso, na metodologia, né? Você tem que montar uma estrutura de aula do Evangelho, mas voltado para o sentimento, para o espírito imortal. E ali ele vai encontrar soluções, vai ter prazer de ir para uma aula de evangelização. E até mesmo os evangelizadores mudar a sua didática, sua metodologia de ensino. Não se pode mais evangelizar uma nova era nos moldes do século passado. Não dá. Há uma coisa errada aí, eles não vão entender. A minha geração entendia, mas essa nova era não vai entender. Tem tanta coisa boa, tem tanta tecnologia que pode ser usada na aula da evangelização. Tecnologia para o bem. E eles dominam isso, vão ter prazer de fazer. A arte, a música, o teatro, sumiu das casas espíritas. Ainda bem que nós temos aqui ainda a Comerja, a Comejaca, que vai trazer jovens aí para juntos cantarem, né, fazer a arte espírita crescer. E é com isso que a gente tem que contar, porque a maioria das casas envelheceram, seus frequentadores envelheceram, e não souberam trabalhar esse passar do bastão, até mesmo a sucessão dentro das casas espíritas. É outro problema da ARAE, né? A área de ações estratégicas. Levar ao dirigente espírita essa passagem do bastão, para dar continuidade a essa proposta. Às vezes até de uma casa centenária. Então, finalizando aqui, que eu já estou chegando no nosso finalzinho aqui, eu queria que você chegasse em casa, refletisse nesses ensinamentos, também, repito, mais uma vez, procurando sair da casinha, ver você como uma criança espiritual, em busca dos ensinamentos de Jesus, hoje, né, buscando a verdade, buscando o Evangelho sem máscaras, porque a gente costuma dizer que a doutrina espírita levantou o véu da verdade, que estava séculos e séculos fechado, restrito a um grupo seleto de pessoas. Hoje não. Tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus fez e deixou como exemplo para nós, está revelado aqui nas obras do Pentateuco. Então, vamos levar esse conhecimento para dentro da nossa casa. Se é bom para a gente, vai ser bom para o nosso filho, mas levando com carinho. Hoje já tem literaturas que você pode, ao mesmo tempo lendo o Evangelho, tem literaturas para crianças sobre aquele tema, sobre aquele assunto, com desenhos, né, explicando a nível da criança a importância do Evangelho do Mestre. Então, deixar e ver a nós também, as criancinhas, né, e não tirá-las da casa espírita. Não, aqui não é teu lugar. Deixar o jovem participar do movimento espírita. Não, você ainda tem que estudar mais. Deixar o jovem ler uma página, uma vez ou outra, deixar ele expor. Foi assim que eu comecei, pessoal. Eu não sabia nada. O pessoal deu uma oportunidade, leu uma página, depois me encaixaram em umas reuniões, né? E aí a gente vai crescendo, a gente ainda não sabe nada, mas hoje a gente traz uma expertise nessa área que pode dividir com essa garotada que aí está, da oportunidade dela participar dentro da casa espírita, porque delas serão o reino dos céus. Que Jesus nos abençoe e até uma outra oportunidade. Obrigado.